Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar para Manaus e para todos os municípios o programa Panorama Jurídico. E você pode participar pelas redes sociais e pelos telefones que já estão aí no seu vídeo. O mercado de trabalho brasileiro mudou radicalmente desde 1943, quando foi aprovada pelo presidente da República, à época, Getúlio Vargas, a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. A falta de respostas na legislação para as demandas contemporâneas criou uma avalanche de processos trabalhistas nesse quesito. O Brasil é líder mundial. No ano de 2016, foram mais de 3 milhões de novas ações. O país também é conhecido pelo farto número de sindicatos, com mais de 16.500 entidades, que faturam anualmente 3 bilhões e 500 milhões de reais. Nesse cenário potencialmente propício para as mudanças, o governo propôs, no fim do ano passado, um projeto de lei de reforma trabalhista, que foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. O texto da reforma trabalhista tem como cerne a possibilidade de um negociado entre o empregado e o empregador prevalecer sobre a lei, resguardados os direitos constitucionais, como salário mínimo e férias. Oferece, portanto, mais autonomia para empregado e empregador decidirem questões do dia a dia do trabalhador, até então consideradas intocáveis. A proposta prevê, então, outros pontos: o fim da contribuição sindical obrigatória e jornada de trabalho mais flexível. Assim, representa um avanço. Ao mesmo tempo, não enfrenta problemas graves do mercado de trabalho, marcado por uma profunda informalidade. Recentemente, a reforma trabalhista sofreu derrota na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Essa derrota na votação do Senado foi uma das mais duras para o governo Temer. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí. Segunda é para quem gosta de ação. Correu! E o capacete? Tem polícia 24 horas. Terça é para quem curte desafio. Sério? Vocês vão fazer o filé mignon. Masterchef. Quarta é dia de pipoca e sofá. Oi! Só filme do bom no Cineband. Quinta tem negócios. Olá, tubarões. Shark Tank. E depois é hora de saber. Me dá um spoiler. Eles vão conseguir proclamar a República? O Brasil que você não vê nos livros. Era uma vez uma história. E na sexta é só alegria. Com os malucos do Pânico na Band e viajando pelo mundo segundo os brasileiros. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito e não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Um minutinho, por favor.
Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. A partir de agora, como anunciado no bloco anterior, teremos a entrevista da semana. E o nosso entrevistado de hoje, com muita honra, é o juiz federal do trabalho, Dr. João Alves de Almeida Neto. Ele é mestre em Direito Privado e Econômico pela Universidade Federal da Bahia, professor do SEJA em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Bom dia, doutor. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Panorama Jurídico. Eu que agradeço o convite e me coloco à disposição para qualquer outro convite, outras vezes, para responder o que for necessário. Muito obrigado. Doutor, então, o senhor é expert em Direito do Trabalho, como juiz do trabalho. Nós gostaríamos de esclarecer um detalhe muito importante, que eu tenho certeza que o público de casa também tem essa curiosidade. O país está passando uma crise política no judiciário também, no executivo, e o governo federal enfrenta sérias acusações de corrupção. Inclusive, recentemente, o ministro Rodrigo Janot ofereceu uma denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. Inclusive, vale a pena ressaltar que foi o primeiro presidente da República que, no exercício da presidência, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Mas o presidente Michel Temer, apesar de todas essas acusações e tudo mais, que realmente está causando muita incerteza para toda a nação, porque eu entendo também que o presidente, numa situação dessa, ele devia pelo menos renunciar para não causar tanto problema como já vem ocorrendo. O senhor entende que nesse momento agora, com essa crise toda, é oportuno para o presidente tocar em frente essa questão da reforma trabalhista, que realmente é uma questão muito séria, talvez fosse necessária uma enquete popular para ouvir as pessoas, os sindicatos, e de repente aprovar assim. O senhor acha que o momento é oportuno realmente? Não, na verdade, qualquer reforma, quando se trata de direito do trabalho, que são direitos fundamentais, tem que ser amadurecida, tem que ser debatida com os atores sociais, debatida os prós e contras, como chegar nessa denominador comum, tentando chegar o mais próximo desse denominador comum. Chegando num comum acordo, se isso não ocorrer, debater um pouco mais até amadurecer a ideia e buscar a melhor solução. Nesse momento histórico que vivemos, adotar uma reforma trabalhista a toque de caixa, como está se querendo adotar, é muito perigoso e certamente haverá grandes prejuízos para os trabalhadores. Entendi. Doutor, essa questão da proposta da reforma trabalhista, se observou que não houve, por parte do legislador, uma preocupação com relação à execução do processo do trabalho, que realmente é uma fase já final e que é só para dar o checkmate e o trabalhador receber as suas verbas. O senhor entende que seria necessária alterar essa parte, essa lacuna da proposta, caso ela seja aprovada, para que possa ser avaliada essa questão do processo de execução, talvez se ele fosse subsidiário ao processo civil? Eu tenho um posicionamento um pouco, eu não sei se é o entendimento de todos os magistrados, mas é o meu posicionamento. Eu acredito que a justiça mais efetiva no Brasil é a justiça trabalhista. É aquela que consegue, em menor tempo, entregar o bem da vida, o direito que se pretende. Nós possuímos mecanismos para isso, vários acordos, vários institutos para dar efetividade. O que é difícil no mundo, na atualidade, a quantidade de magistrados no nosso TRT e de servidores de dar efetividade da forma que a gente queria. Mas
Então, em resumo, possuímos institutos suficientes para dar efetividade e, quando for necessário, podemos utilizar de forma subsidiária e supletiva o novo CPC, que traz alguns outros institutos. E a reforma, eu acho que não precisaria vir em novos institutos, porque já possuímos. Doutor, o Supremo Tribunal Federal recentemente tomou uma decisão com relação da responsabilidade subsidiária da administração pública. O senhor já fez uma análise, quais são os benefícios que essa decisão vai trazer para o trabalhador na prática do dia a dia na Justiça do Trabalho? Esse entendimento do STF não é um entendimento novo, ele ratificou o que ele já vinha entendendo, deixando bem claro qual é o entendimento do STF. Só devemos condenar a administração pública se demonstrar a culpa em elegendo e culpa em vigilando. O que quer dizer isso? Se for demonstrado pelo próprio empregado que a administração pública não escolheu bem ou não fiscalizou. O que provavelmente isso acontecerá? O ônus é do empregado demonstrar isso. Vai ser difícil ele demonstrar e, por via de consequência, a administração pública provavelmente, em muitos julgados, não será condenada subsidiariamente. O que quer dizer isso? Muitas vezes o empregado vai receber, vai ganhar, mas não vai levar. Não vai levar, né? Porque o lastro, quem tem o dinheiro para assegurar, é a administração pública. Normalmente aquelas terceirizadas desaparecem e o único meio de conseguir o valor, o direito, é através da administração pública. Então, na prática, eu vislumbro que haverá muitos, entre aspas, vai ganhar, mas não vai levar da administração pública. Doutor, o TST recentemente ele relativizou o MOJ, que é a orientação jurisprudencial número 191, que trata do dono da obra. Que obra. trata sobre a questão do dono da obra, se realmente isso vai trazer um benefício para o trabalhador, como vai ficar a questão do dono da obra, como é que o senhor vê essa situação? Ainda não teve modificação, mas ainda não teve redação. Pela análise que a gente verificou, o entendimento do TST vai ser qual? Haverá responsabilidade do dono da obra, que antigamente não tinha, salvo se fosse construtora ou incorporadora. Atualmente ele vai ter uma responsabilidade se demonstrar que ao contratar a empresa prestadora do serviço, ela era inidônea. Qual a consequência prática disso? Por um lado, o empregado teria o benefício de ter a proteção trabalhista, mas geraria uma insegurança jurídica, porque como é que vai ser analisado que no momento da contratação o prestador de serviço é inidôneo ou idôneo? Como é que se vai verificar isso? Isso vai gerar uma insegurança jurídica. Por outro lado, tem uma observação que poucos estão analisando. Nesse mesmo entendimento, se afirmou que o dono da obra, quando for a administração pública, ela não terá responsabilidade. Ou seja, toda vez que a administração pública for realizar uma obra, for construir algo e terceirizar, ela não terá responsabilidade. Por via de consequência, se esse empreiteiro não pagar e não tiver bens, esse trabalhador não vai receber, porque a administração pública não tem mais responsabilidade. Porque antes bastava que fosse feito um contrato entre o trabalhador e esse dono da obra, que a responsabilidade não era do dono da obra. A partir dessa decisão, o dono da obra já responde diretamente se houver uma condenação. Ele responde, mas ele fez uma ressalva, desde que no momento da contratação ele fosse inidôneo. Como é que a gente vai analisar isso? É meio complexo, né? Gera uma insegurança jurídica que vai passar a aumentar as demandas trabalhistas para discutir se era idôneo ou não o prestador de serviço. Professor, a questão da reforma trabalhista, estamos falando assim no campo da hipótese, caso seja aprovada, vai exigir uma nova forma de tratar as questões do contrato de trabalho. O senhor entende que isso aí vai ser um impacto diferente tanto para juízes como para advogados? A análise vai ser outra no contexto geral de uma causa? Qualquer reforma gera uma insegurança. Essa reforma vai causar uma enorme insegurança, porque há conceitos abertos, há institutos novos que o advogado não sabe
não sabe ainda como tratar. E o juiz vai aprender a tratar com esses institutos. Então, até se firmar e consolidar o entendimento sobre alguns institutos novos ou relativizados, vai gerar uma insegurança e um aumento grande nas demandas na Justiça do Trabalho. Na proposta que foi elaborada pelo Executivo sobre essa proposta trabalhista, estou falando, o senhor entende que tem uma previsão lá que a questão da contribuição sindical, ela não vai ser mais obrigatória. Então, certamente vai enfraquecer muito os sindicatos. O senhor entende que isso vai prejudicar os trabalhadores com relação às negociações sindicais? Como é que isso ficaria na prática? Historicamente, o Brasil é um dos únicos países que ainda tem essa contribuição sindical obrigatória. Em outros países, o sindicato que sobrevive é aquele sindicato forte. No meu sentir, o que vai acontecer? Os sindicatos fracos, que não têm grande força, eles irão acabar, porque a única fonte de custeio dele é essa contribuição sindical. Já os sindicatos mais fortes, eles vão ganhar dimensão, porque vai ser esvaziado um pouco desse cenário dos sindicatos. Vai restar apenas 1, 2, 3, 4, e eles vão ganhar mais força. Então, os fracos vão sucumbir e os sindicatos mais fortes, talvez ele ganhe força com isso. Essa é a minha visão. Perfeito. Doutor, recentemente foi aprovada pelo presidente Michel Temer a lei que possibilita o empregador terceirizar a atividade fim da empresa. Na verdade, essa lei, inclusive, ontem eu estava observando no noticiário, o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, porque, segundo ele, ela está inconstitucional, já está sendo rebatida. Então, sobre essa questão da inconstitucionalidade, isso aí nem vai interessar tanto nesse momento que eu gostaria de saber, que o senhor esclarecesse. No seu ponto de vista, essa questão da terceirização da atividade fim da empresa, sendo possível, isso melhorou para o empregador, para o trabalhador? O senhor acha que houve um equilíbrio com essa lei, com essa decisão, para melhorar para ambas as partes, tanto para o empregador como o empregado? A terceirização era um instituto que não tinha regramento próprio, uma lei própria sobre ele. Por outro lado, quando veio a lei da terceirização, foi bom porque passou a ter uma segurança jurídica. Mas qual é a nossa concepção? A terceirização ela não pode ocorrer na atividade fim. Se ela ocorrer na atividade fim, vai aumentar o número de acidentes de trabalho, vai diminuir direitos, vai diminuir valores serem pagos. No conjunto da obra, é sempre ruim a terceirização na atividade fim. O correto seria, que é inevitável, a terceirização é inevitável, seria a terceirização na atividade meio e com responsabilidade do tomador de serviço. E a terceirização na atividade fim seria ilícita, na nossa concepção, deveria ser, porque prejuízos será inúmeros, poderia listar inúmeros. Em especial, o aumento de acidente de trabalho que ocorre quando tem a terceirização na atividade fim. Mas essa lei recente do Temer, ela não possibilita a terceirização na atividade fim? Sim. Então, ela está vigendo. Ela está vigendo, os juízes vão acabar utilizando, só que o juiz pode declarar inconstitucionalidade no caso concreto. Ele pode. Vamos ver o entendimento do nosso tribunal, por questão de disciplina judiciária. Se nosso tribunal entender que ela é constitucional, a gente acaba utilizando. Mas é inegável que é prejudicial ao trabalhador a terceirização da atividade fim. A gente vai terceirizar tudo. Nenhuma empresa terá empregado. Por quê? É mais interessante que você terceirize todas as atividades, não tenha responsabilidade ou tenha uma responsabilidade mitigada, pagando menos. Por outro lado, que alguém vai perder. Não será o dono da empresa terceirizada, não será o dono da tomadora de serviço. Alguém perde. Quem vai perder? O empregado.
Com certeza. Doutor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que está dentro desse contexto. É o seguinte, o senhor como atuante do direito do trabalho, o senhor tem visto muitas questões relacionadas a acidentes de trabalho, como o senhor bem mencionou. Eu gostaria que o senhor dissesse para o nosso público de casa uma pergunta sobre acidente de trabalho. Mas, na verdade, o acidente de trabalho que eu gostaria que o senhor esclarecesse sobre doenças ocupacionais. Porque é pela lei 8.213, 9.213, né? 8.213 é considerado um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, não é verdade? Então, se o trabalhador requerer um pedido de uma indenização por danos morais e materiais em decorrência de uma doença ocupacional em que ele ficou prejudicado para conseguir um novo emprego, como é que o juiz define o quanto dessa indenização, quanto o trabalhador realmente vai ter direito, caso o perito da confiança do juiz diga que tem nexo de causalidade aquela lesão daquela doença ocupacional com a atividade laboral? O senhor poderia informar como é realmente que quantifica esse valor dessa indenização? Não posso sim, porque as minhas decisões elas são fundamentadas e são públicas e notórias, então posso apresentar as fundamentações que eu utilizo no dia a dia. Tecnicamente, tem várias formas de quantificar. Tem o arbitramento, tem a capitalização, tem várias formas de quantificar isso. O nosso tribunal vem adotando uma baliza, um valor por cada indenização. Não é pré-fixado, mas é uma técnica de arbitramento. Então, apesar de ter em artigos jurídicos adotado uma forma de quantificação chamada capitalização amortizada, até em um livro em homenagem à professora Francisca Rita, eu escrevi sobre esse tema. Essa técnica, essa forma de codificação, a mesma utilizada na Argentina e pelo Flávio Iga, apesar de ter entendimento doutrinário nesse sentido, por questão de disciplina judiciária e não criar uma expectativa para o empregado de receber uma condenação mais alta e o tribunal eventualmente reduzir, eu adoto os parâmetros do tribunal através de um arbitramento. E aí depende muito da lesão e da forma de lesão que ocorreu. Esse arbitramento, como que é realmente esse critério? Pode dar um exemplo prático, assim? O arbitramento, normalmente, ele adota a capacidade econômica do empregador, o grau dessa repercussão social. Tem critérios que você utiliza para você arbitrar, certo? Isso aí seria para o dano moral e o dano material? O dano material, tecnicamente, seria exatamente o grau da lesão. Nosso tribunal adota uma parametrização. E com base nessa parametrização, alguns juízes deferem o dano material com base no dano moral. É um entendimento, certo? E não é pacífico, não é de todos. Eu posso citar, por exemplo, Dr. Gleidson Ney, ele adota um outro critério. Posso citar outros juízes que adotam critérios diferentes. Mas o tribunal fica ao livre arbítrio do juiz, né? Não é convencimento dele. É livre convencimento motivado. Ele vai motivar, ele vai se convencer, vai motivar a sua decisão, vai explicar por que ele chegou naquele valor. Mas ele é livre para decidir dessa forma, desde que motive e explique. Doutor, ele pergunta o seguinte, ainda nessa questão do acidente de trabalho, ele pergunta assim, existe a gente deu um exemplo de doença ocupacional, um acidente típico em que um trabalhador perde uma falange ou perde um membro maior do corpo humano. Se realmente ocorrer isso aí, se for comprovado que houve uma negligência por parte do empregador, o critério é diferenciado para quantificar o valor do dano?
Sim, o dano ele está vinculado ao prejuízo sofrido. A perda de um falange e a perda de um braço, elas são lesões diferenciadas e, por via de consequência, a reparação tem que ser proporcional. Então, a reparação de uma falange e a reparação de um braço, ela é diferente de uma perda. A questão de um braço vai ser muito maior do que a da falange, não é verdade? Isso. Agora, vamos imaginar que o trabalhador, ele perca, vamos supor, uma mão. Mas ele não trabalha com as mãos, a atividade dele não depende exclusivamente das mãos para que ele possa exercer o seu trabalho no dia a dia. Digamos que ele tem um trabalho mais intelectualizado, que ele usa mais a cabeça, que aquela questão com a mão foi uma fatalidade. É considerado isso aí também, porque vamos imaginar que o perito diga, olha, ele perdeu a mão, mas ele tem capacidade laborativa ainda, porque ele não depende só das mãos para trabalhar, ele tem condições, até por uma questão de aposentadoria. O senhor na decisão também avalia todos esses detalhes aí? Tem uma fórmula, aquela fórmula que eu citei, que é a fórmula do capital amortizado. Um dos parâmetros é o grau de incapacidade. Por isso, na perícia, um dos quesitos que normalmente o magistrado utiliza é o grau da incapacidade, para o perito indicar qual foi o grau da incapacidade, redução da sua capacidade laborativa. Isso implica efetivamente no valor a ser condenado em razão da incapacidade. Certo. Doutor, o nosso assunto está tão interessante, o Pablo, tenho certeza que está todo mundo adorando. Quem chegou agora não conseguiu assistir a entrevista toda. Eu estou aqui com o juiz federal do trabalho, doutor João Neto. Então, infelizmente o nosso tempo é muito exíguo, já chegamos ao final. Se o senhor puder fazer umas considerações finais, nós temos pouquíssimo tempo, mas só para fechar com chave de ouro. Eu queria efetivamente agradecer o convite e me colocar à disposição mais uma vez para, quando sempre for necessário, esclarecer a dúvida do jurisdicionado, que é fundamental. O magistrado não está só para decidir, o magistrado tem que prestar serviço para a sociedade, e uma das formas de prestação de serviço é esclarecer as dúvidas. Estou aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida dentro do meu patamar. Muitíssimo obrigado mais uma vez, doutor. E o programa Panorama Jurídico de hoje fica por aqui. Agradecemos a atenção de todos aqueles que participaram pelas redes sociais, pelos telefones. E se você chegou nesse momento e não conseguiu assistir a belíssima entrevista do Dr. João Neto, você pode acessar no YouTube, na minha página. Está também linkado lá no meu blog, no Portal da Holanda. E a entrevista, logo daqui a pouquinho, já vai estar disponível. A entrevista é completa lá no YouTube, no Portal da Holanda. Tenham todos um excelente final de semana.